23 de agosto, São Felipe Benício, do ano de 1285. São Felipe Benício era descendente da nobre família Benise de Florença. A mãe, senhora muito piedosa, foi revelada em sonho a futura santidade do filho. Isto concorreu para que se esmerasse ainda mais na educação que deu ao mesmo. Felipe se dedicou aos estudos de filosofia e medicina em Paris e Pádua. Estando, porém, indeciso que carreira seguir, foi assistir à Santa Missa na quinta-feira depois da Páscoa, numa capela que os servitas possuíam fora da cidade. À leitura da epístola, ouviu as palavras que o Espírito Santo dissera ao diácono Felipe: vai e aproxima-te do carro. Arrebatado em espírito, parecia-lhe estar no meio de um vasto campo, onde não se viam senão altas montanhas e penhascos inacessíveis. Em redor havia só espinhos, armadilhas, imundícies e animais nojentos. Tão impressionado ficou com esta visão que, guiado ainda pelo instinto de conservação, gritou por socorro. Levantando os olhos, viu no alto Maria Santíssima sentada num carro rodeada de muitos anjos e santos, tendo nas mãos o hábito igual àquele que os servitas usam. A Mãe de Deus, dirigindo-se a ele, disse-lhes as mesmas palavras da epístola: Felipe, vai, aproxima-te deste carro. Passada a visão, voltou a si, dissiparam-se-lhes as dúvidas sobre a sua vocação e logo no dia seguinte pediu admissão como irmão leigo na ordem dos servitas. Foi aceito, deu a todos o exemplo de religioso perfeito, que como virtude principal cultivava a humildade. Ocultando cuidadosamente a nobre origem e cultura intelectual, não teve em mira outra coisa senão imitar Jesus Cristo na humildade e no espírito de penitência. Os trabalhos mais humildes eram os mais por ele procurados. Por mais pesado e fatigante que o trabalho fosse, Felipe entregava-se-lhe com toda a dedicação, tendo diante dos olhos o exemplo de Nosso Senhor, de São José, dos maiores santos do Antigo Testamento, pois todos eram trabalhadores. Felipe conhecia bem e praticava melhor a arte de ficar unido a Deus, quando as mãos estavam ocupadas em árduo labor. Virtude tão distinta não podia deixar de chamar sobre si a atenção dos confrades. Nem tampouco podiam ficar desconhecidos seus conhecimentos científicos e o grande preparo espiritual, e assim aconteceu que os superiores o tirassem das ocupações humildes e secundárias e o apresentassem como candidato ao sacerdócio e mais tarde o propusessem para o alto cargo de superior geral da ordem. Com todo empenho, Felipe se opôs a essa vontade dos confrades. Devendo, porém, aceder às insistências da comunidade, toda a atenção dedicava à expansão da ordem e à propaganda da fé. Uma das primeiras ordens expedidas por ele como superior geral foi a pregação do Evangelho na Polônia, na Hungria e na Índia, para onde enviou missionários. Ele mesmo, acompanhado por 2 confrades, percorreu grande parte da Itália, pregando penitência aos pecadores, animando os católicos a prestarem obediência ao Papa e intensificando por toda a parte a devoção a Nossa Senhora. Deus abençoou-lhe visivelmente a missão, e o nome de Felipe, como de um grande missionário, estava na boca de todos os clérigos e leigos. Em Viterbo estavam reunidos em conclave os cardeais da igreja. Vendo-se em grande embaraço para eleger um papa, depois de muitos escrutínios, deram os votos a Felipe. Este, tendo notícia da eleição, fugiu para as montanhas desertas de Tuniate, onde permaneceu em seguro esconderijo até que soube que os cardeais tinham desistido do seu nome e eleito outro papa. Felipe guardou durante toda a vida a inocência batismal e, para isto conseguir, sujeitou o corpo às mais duras mortificações. Homem de oração, fossem quais fossem as ocupações, tinha o espírito constantemente unido a Deus. Trabalho nenhum começava sem que invocasse primeiro o auxílio de Deus. O amor de Deus e do próximo era o único motivo de suas contínuas e penosíssimas viagens. Longos anos tinha Felipe dedicado à vida missionária tão cheia de trabalhos, sacrifícios e responsabilidades, e só abandonou quando sentiu faltarem as forças e apresentarem-se-lhe os primeiros indícios do enfraquecimento do organismo. Na festa da Anunciação de Nossa Senhora, fez o último sermão com entusiasmo tal que causou admiração aos ouvintes. Quando desceu do púlpito, sentiu-se levemente agitado pela febre. Embora os confrades não ligassem importância a esta circunstância, Felipe tomou-a como prenúncio da morte,
para a qual começou logo meticulosamente a se preparar. Como a devoção que a todos edificou, recebeu os santos sacramentos. Terminadas as cerimônias sacramentais, rezou os salmos penitenciais e a ladainha de todos os santos. Quando chegaram à invocação, nós, pecadores, ouvi-nos, Senhor, o doente caiu em êxtase e, perdendo o uso dos sentidos de tal forma que todos o julgavam morto. Nesse estado permaneceu durante 3 horas. Foi então que um dos confrades lhe falou alto ao ouvido, o que o fez voltar a si. Parecia que acordasse de um sono profundo e contou que durante todo o tempo de arrebatamento teve uma luta horrível com o demônio, que, objurgando-lhe os pecados, procurava por todos os meios levá-la a desesperar da misericórdia divina. No auge da tentação apareceu-lhe a Santíssima Virgem e o espírito infernal o deixou. Com tanta comoção, Felipe contou este encontro com o demônio que a todos impressionou profundamente. Pediu que lhe dessem seu livro, assim chamava a imagem do crucificado. Estreitou-a fortemente contra o peito e entoou com entusiasmo o canto de Zacarias. Em vós, meu Deus, confiei. Em vossas mãos recomendo meu espírito. Morreu em Tódia, 22 de agosto de 1285. A biografia de São Felipe Benício está repleta de milagres, que Deus se dignou de fazer por intermédio de seu santo servo. São Felipe foi canonizado por Clemente X e pelo mesmo Papa, fixada a festa para o dia 23 de agosto. São Felipe Benício, rogai por nós.